Olá, gostaria de convidá-los para a nossa reflexão dessa semana. Existem diferentes teses sobre o local onde o apóstolo Pedro morreu, mas uma grande parte dos historiadores concordam que ele morreu em Roma e provavelmente foi sepultado onde hoje está a Basílica de São Pedro, a Basílica do Vaticano. E segundo a tradição, o apóstolo Pedro foi martirizado, conforme Jesus havia previsto e anunciado a ele às margens do lago da Galileia. Nesta ocasião, era já a terceira vez que Jesus, depois de ter sido ressuscitado, apareceu aos seus discípulos. Jesus fala com Pedro, o convoca para uma missão e revela a forma como ele iria morrer, dizendo: "Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir." Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: "Siga-me." Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: "Senhor, quem te irá trair?" Quando Pedro viu, perguntou: "Senhor, e quanto a ele?" Respondeu Jesus: "Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Quanto a você, siga-me." João 21, 18 a 22. Veja, Pedro desta vez parece estar finalmente pronto para seguir a Jesus, inclusive morrer por ele. E eu digo isso porque antes, numa ocasião anterior a esta, antes de Jesus morrer e ressuscitar, quando ainda estava anunciando aos seus discípulos o que iria acontecer, eles têm uma conversa e Simão Pedro perguntou a Jesus: "Senhor, para onde é que o Senhor vai?" Jesus respondeu: "Você não pode ir agora para onde eu vou. Um dia você poderá me seguir." Pedro tornou a perguntar: "Senhor, por que eu não posso segui-lo agora? Eu estou pronto para morrer pelo Senhor." "Está mesmo?" perguntou Jesus. "Pois eu afirmo a você que isto é verdade. Antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece." João capítulo 13, versículos 36 a 38. Pedro afirma a Jesus que estava pronto a segui-lo, estava pronto para morrer por ele, mas Jesus sabia que não era bem assim. Na verdade, Pedro não estava pronto para morrer por Jesus. E a prova disso foi que, como previsto por Jesus, nesta ocasião, ele diz 3 vezes que não conhecia Jesus antes do galo cantar. João capítulo 18, versículos 15 a 27. Então veja, antes da morte e ressurreição de Jesus, Pedro mostrou não estar pronto para seguir a Jesus. Mas agora era diferente. Pedro estava finalmente pronto para seguir a Jesus, inclusive se fosse necessário passar pela morte, como realmente acontece. Mas o que mudou? Bem, Jesus ressuscitou. Pedro viu Jesus ser crucificado, ser morto, e agora estava falando com Jesus. Jesus estava vivo. Ele havia vencido a morte. E veja que Jesus não promete para Pedro riquezas terrenas e uma vida boa neste mundo e então o convida a segui-lo. Pelo contrário, anuncia a ele o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus e então o convida a segui-lo. É claro que não são todos os que seguem a Jesus que devem morrer como mártir. Isso fica claro, quando Pedro pergunta a Jesus sobre João, e Jesus responde para Pedro: "Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Quanto a você, siga-me." Em outras palavras, Jesus está ensinando que Deus tem para cada um de nós um papel diferente. Que cada um de nós pode passar por situações diferentes na vida, mas que todos nós precisamos confiar em Deus, que Deus está no controle de todas as coisas, e assim estarmos prontos a seguir a Jesus, independentemente do que possa acontecer. Afinal, a nossa vida está segura e salva nas mãos de Jesus.
Jesus ele tem o poder para nos preservar em vida, como ele diz sobre João, e também de nos fazer viver de novo, nos fazer viver após a morte, nos trazer de volta da morte. Jesus ele venceu a morte, ele atravessou a morte e ressuscitou, e nos convida para segui-lo, sem medos, de tal forma a glorificar a Deus através da nossa vida e, se necessário, com a nossa morte. Todos nós somos convidados a seguir a Jesus, mas não se deixe enganar. O Evangelho não está baseado em promessas e garantias de ausência de problemas, de garantias de saúde e prosperidade financeira, como alguns pregam. O que Jesus promete àqueles que o seguem é algo muito mais valioso do que riquezas terrenas e vida boa neste mundo. Jesus nos promete a vida eterna. Novos céus, uma nova terra. Jesus nos convida a segui-lo, a vivermos uma vida que agrade e honre a Deus, em amor, fazendo o bem, e quando chegar o momento de partirmos, mergulharmos com Ele na morte, sem medo, para sair do outro lado, para a vida eterna. Você está pronto? Que Deus te abençoe, com graça e paz. Em nome de Jesus. Amém.